gente já tem um monitor, o nome dele é Wanderson Lima. E ele ficou de aparecer aqui às 3 horas para combinar com vocês o horário da monitoria. E queria passar também uma lista de exercícios, que eu geralmente passo a cada 2 semanas. Primeira lista de exercícios. Entregar dia 9 de abril. Os exercícios são do livro do Manfredo. Eu olhei a versão em inglês, depois preciso checar se a numeração é a mesma em português. Tenho a impressão que sim, mas... Então, são a seção 5 exercícios 11, 12, 14. E seção 3, 2, exercícios 2, 9, 14, 17, 19. Cada versão em inglês. Talvez seja a mesma numeração. O Manfredo também pediu para vocês corrigirem, quer dizer, prestarem atenção a eventuais erros no livro, que ele sempre gosta de dar um prêmio aí a quem encontra muitos erros, né? Tá bom? Então ele pediu para eu dar esse aviso para vocês. Ok. Então, na aula passada, eu expliquei para vocês o que é a curvatura de uma curva plana ou uma curva no espaço. Então, na aula de hoje, a gente vai ver o que é a curvatura de uma superfície regular. Certo? Esse é o objetivo da aula de hoje. Como eu falei, mais tarde, em geometria riemanniana, você usa a noção de curvatura de superfícies para definir curvatura de objetos de dimensão mais alta, né? Então, esses conceitos que eu vou apresentar agora são realmente fundamentais. Então, a gente começa com uma superfície regular S. Uma superfície regular no R3, né? Isso aqui é um subconjunto do R3. Uma coisa assim, desenhar só um pedaço dela. Então, essa é a superfície S. Então, você pode estudar essas superfícies do ponto de vista puramente topológico, como eu comentei na aula passada, né? Estudar diffeomorfismos e quando que uma superfície é equivalente a outra módulo de diffeomorfismos. Mas se você quer fazer geometria, você tem que estudar objetos mais rígidos. Então, você precisa prestar atenção não só na topologia, mas também nas medidas, né? Nas medições que você pode fazer sobre a superfície. Então, na aula passada, a gente viu que o conceito-chave é o conceito de primeira forma fundamental, que é ela que dá a geometria, que mede a geometria da superfície, que é simplesmente a restrição do produto escalar do R3 a cada um dos planos tangentes da superfície. Então, escrito assim, ou às vezes assim. Simplesmente o produto escalar de V por V para todo V tangente em S. Então, isso a gente viu na aula passada. Opa. S. Então, esse é um produto escalar em cada espaço tangente, que é um caso particular de uma métrica riemanniana. Ok, uma vez que você tem a primeira forma fundamental, você pode usar esse objeto aqui para fazer geometria sobre a superfície. Por exemplo, você pode calcular o comprimento de uma curva, né? Se você tem uma curva alfa contida na superfície. O que eu vou fazer aqui é meio trivial, mas digamos, é puramente conceitual. Você tem uma curva alfa que está contida na superfície. A gente sabe o que é o comprimento dela como
curva do R3. Esse é o mesmo comprimento como curva na superfície S, mas o ponto conceitual é que você pode calcular isso olhando só a integral, conhecendo só a primeira forma fundamental. Como o vetor tangente, a curva, vai estar contido no plano tangente da superfície, o produto escalar nada mais é do que a raiz quadrada da primeira forma fundamental calculada no vetor tangente. Certo? Então, a informação da primeira forma fundamental é suficiente para me dar o comprimento de curvas contidas em S. E, de fato, é suficiente também para definir o que é uma área de uma região. Então, vocês lembrem aqui que se você tem dados dois vetores U e V do R3, lembrem que quando você faz a norma do produto vetorial, isso aqui mede a área do paralelogramo gerado por U e V. Então, você usa essa observação para definir o que é a área de uma região. Para isso, deixa eu definir uma terminologia aqui para coincidir com a do Manfredo. O Manfredo ele dá a seguinte definição de um domínio. Ele diz que um domínio é um aberto conexo D contido em S, com a seguinte propriedade, tal que o bordo de D, né, que a fronteira de D, ela é a imagem de um círculo por uma aplicação que é diferenciável por partes. Então, isso aqui a fronteira é a imagem de S1 por um homomorfismo que é diferenciável exceto num número finito de pontos. Essa é a definição dele, exceto em um número finito de pontos. Você pode fazer coisas mais gerais, é claro, né? Mas domínio, a gente vai usar a palavra domínio para significar, então, regiões que sejam assim, né? Por exemplo. Quer dizer, um aberto conexo da superfície, cuja fronteira é homeomorfa a um círculo, por um homeomorfismo que é diferenciável, exceto, talvez, num conjunto finito de pontos, né? Que seja diferenciável por partes. E ele chama de região a união do domínio com a sua fronteira. Certo? E uma região R é a união de um domínio com sua fronteira. Ok, então se você tem uma região que está uma região contida na superfície S e por acaso essa região acaba ficando contida dentro da imagem de alguma parametrização, imagina que você tem aqui uma parametrização de um pedaço aqui da superfície e que a sua região cai aqui dentro. A sua região R cai lá dentro, ou seja, a R está contida em X de U, quer dizer, você tem uma hipótese, suponhamos que R está contida em X de U para alguma parametrização X. Então, você define a área da seguinte forma. Então, isso aqui é a definição. A área da região R vai ser simplesmente a integral. Você olha para a imagem de R pela parametrização, então isso vai te dar uma região contida
no aberto U. Então, digamos que o Q aqui é o conjunto dos pontos que vai no R pela parametrização. Então, você integra sobre o Q a seguinte quantidade. Lembre que em cada ponto do aberto U a gente faz corresponder os chamados vetores coordenados, que formam uma base do espaço tangente em cada ponto. Então, você integra a norma do produto vetorial. Certo? Essa é a definição. A ideia aqui sendo que, quer dizer, a ideia é que a parametrização X, ela distorce, digamos assim, a área euclidiana, né? Então, você quer, a área total é a integral das áreas infinitesimais, e a área infinitesimal vai ser dada exatamente pelo quanto que ela distorce uma área 1, né? Então, você começa aqui com a base canônica, você tem um quadrado de área 1, quando você olha para a imagem, você vai ver um paralelogramo com a área dada pela norma do produto vetorial. Certo? Essa é a ideia. Isso aqui faz sentido porque você tem que checar que isso não depende da parametrização. Ou seja, você checa que se por acaso a região R está contida em duas cartas, né? Digamos, a imagem de U por X, mas também está na imagem de uma U barra por uma X barra. Se você por acaso tivesse uma outra parametrização aqui, que também contivesse a região lá dentro, então você checa que as duas definições coincidem. Você vai checar aqui integral do XU, XV, DU, DV em Q tem que ser igual à integral sobre o Q barra. O Q barra, analogamente, vai ser para a imagem da região pela outra parametrização, pela parametrização X barra. E aqui você integra a quantidade correspondente. Você vai usar a X barra e digamos que as coordenadas aqui da outra parametrização eu chame de U barra e V barra. Aqui são U e V. Então você vai integrar a derivada da X barra com respeito ao barra vetorial. Isso aqui. Certo? Essas áreas são iguais. Tá bom? Ok. E o ponto é que essas áreas são iguais, quer dizer, o que está por trás dessa igualdade aqui é a fórmula da mudança de variáveis. Porque na hora que você for comparar esse número com esse número aqui, vai aparecer exatamente o jacobiano da mudança de coordenadas, da transformação que manda as coordenadas UV na U barra V barra. Tá certo? Isso aqui é só mudança de variáveis. São integrais múltiplas no R2. Então, isso segue da mudança de variáveis. Ok? Onde o jacobiano aqui é o jacobiano associado a essa transformação aqui, que faz x e inverte pela x barra menos 1. O jacobiano mede exatamente essa distorção da área, né? Então, isso diz que a área não vai depender, então, da parametrização que você usa, mas possivelmente a sua região pode ser tão grande que ela não cabe dentro de uma imagem só. É possível que você tenha que usar várias cartas coordenadas, e aí a ideia é quebrar a região em pedaços, de tal maneira que cada pedaço esteja contido em uma parametrização, e aí você soma as áreas. Certo? Então, assim você pode definir a área de uma região qualquer de uma superfície S. Certo? Então, então deixa eu fazer a observação, né? A gente viu aqui na aula passada que é sempre útil, na hora de provar resultados ou fazer cálculos, é sempre útil obter expressões nos sistemas de coordenadas. A gente viu na aula passada que a primeira forma fundamental podia ser representada por 3 funções, não era? A função E, que era
produto escalar de XU, AF, XU, XV e AG, XV, XV, que eram os coeficientes da primeira forma fundamental, na parametrização X. Isso depende da parametrização. Tá certo? Mas aí você lembra da álgebra linear que essa norma, essa área desse paralelogramo aqui, onde você vai colocar o XU e o XV, pode ser calculada da seguinte forma. A área de XU, a área do produto vetorial, né? Desculpe, a norma do produto vetorial é exatamente igual à raiz quadrada do produto escalar de XU por XU vezes XV por XV menos produto escalar de XU por XV ao quadrado. Certo. Então, isso aqui pode ser escrito em coordenadas em termos dos coeficientes. Então, uma outra maneira de olhar para a área, né? Isso aqui é exatamente a raiz quadrada do EG menos F ao quadrado. Então, uma outra maneira de olhar para a área de R. Quer dizer, na prática, você vai calcular a área de uma região integrando a raiz quadrada do EG menos F ao quadrado. Du dV. Certo? Então, se você conhece os coeficientes da primeira forma fundamental, você determina a área a área da região R. Também disse que a gente podia calcular o comprimento de curvas, né? Se você quer escrever aquilo em coordenadas, você observa também que se por acaso a curva alfa aqui também está contida dentro de um sistema dentro da imagem de um sistema de coordenadas, ou seja, digamos que a curva alfa de t pode ser escrita como uma imagem pela parametrização de uma curva no plano, U de t, V de t. Então, isso aqui implica que a derivada, o vetor velocidade da curva alfa, vai ser dado, então, diferenciando essa expressão, mas a derivada dessa expressão vai ser, então, o quê? Vai ser a derivada de U vezes a derivada parcial de x com respeito a U, que é o XU, mais a derivada de V vezes o XV. Então, se você quer calcular a primeira forma fundamental desse vetor, você vai calcular, então, o produto escalar desse vetor por ele mesmo, e aí, se você olha para a definição dos coeficientes, você checa que o resultado vai ser U' ao quadrado E mais 2 vezes U', V' F mais o V' ao quadrado G. Certo? Onde esse E, F e o G aqui estão calculados no U de T, V de T, né? Certo? Então, se eu conheço esses coeficientes, eu posso calcular o comprimento do vetor velocidade e, portanto, o comprimento da curva. Então, a primeira forma fundamental permite fazer geometria sobre a superfície regular. Certo? Alguma pergunta até aí? Mas a gente queria chegar na curvatura, né? O objetivo é entender o que é a curvatura de uma superfície. Vou deixar mais um pouquinho isso aqui, depois eu apago. Muito bem, então a gente tem uma superfície regular no R3. Ok. Vou fazer o desenho de novo aqui. Eu quero estudar ou definir o que seria a curvatura da superfície. Se a gente lembra do que a gente fez para o caso de curvas planas, por exemplo, ou curvas no espaço também, o que a gente fazia a gente olhava para a reta tangente, né?
E a gente medir, então, a taxa de variação dessa reta tangente com respeito ao comprimento de arco, por exemplo. E isso era a curvatura. Então, no caso de superfícies, é natural pensar, então, que a curvatura deve medir a taxa de variação do plano tangente. Certo? No caso de uma superfície totalmente plana, a curvatura deveria ser zero, porque esse plano tangente não muda. Bom, mas é difícil derivar um plano, né? Diferenciar um plano. Então, o que você faz é você observa que dizer quem é o plano tangente, como está dentro do R3, quer dizer, especificar o plano tangente é a mesma coisa que especificar o vetor normal e unitário no ponto P, a menos de sinal, é claro. Então, na realidade, o que se estuda é a taxa de variação desse vetor normal aqui, que dá a mesma informação que, digamos, a variação do plano tangente. Certo? Então, a aplicação... Você disse que uma superfície é orientável se esse campo normal existe. Né? O S é orientável. Isso aí vocês já devem ter visto. No caso de uma superfície contida no R3, né? Se existe um campo N, né? Normal e unitário, contínuo, quer dizer, o N escalar N é 1 e o N é perpendicular ao plano tangente. Existem superfícies não orientáveis, que é o caso da faixa de Möbius, por exemplo, mas localmente toda superfície é orientável, né? Então, pelo menos num pedacinho, você sempre pode escolher um campo normal e unitário N. Quando a superfície é orientável, esse campo existe. E aí, como ele é unitário, né, na realidade, ele cai na esfera unitária do R3, quer dizer, esse ponto, esse vetor N de P aqui, ele na realidade ele está caindo, então, na esfera S2 do R3, né? Certo. Ele cai aqui. Ok? Então, na realidade, esse campo aqui é uma aplicação que vai da superfície na esfera S2, e essa aplicação leva um nome, ela é chamada de aplicação normal de Gauss. Definição, a aplicação. Coloquemos assim, o N, que vai agora da superfície S na esfera S2. Quando eu colocar o 2 aqui é porque eu estou falando da esfera unitária. Certo? Isso aqui é a esfera. Unitária do R3. Então, essa aplicação aqui é chamada de aplicação normal de Gauss. Normal. Ou aplicação de Gauss, se você quiser, da superfície S. Que aqui, é claro, é assumida, tem que ser orientável para que essa aplicação exista. Bom, eu falei aqui que o campo precisa ser contínuo, mas na realidade, se existe um, ele tem que ser diferenciável. Isso também vocês devem ter visto no curso anterior, que o ponto aqui é a observação, que se você tem, digamos que essa seja a sua superfície S, e digamos que você olhe para um pedaço dela, que é a imagem de uma parametrização, U, X. Então, o campo normal aqui em cima da imagem da parametrização, ele tem que ser dado o campo normal tem que ser dado pelo produto vetorial.
ou por menos o produto vetorial, né? Só existem essas duas possibilidades, por causa da continuidade. Então, ou ele tem que ser aquele de cima ou aquele de baixo. Então, em geral, você pode supor que, se você escolher a parametrização positiva, ou seja, compatível com a orientação, o vetor normal vai ser dado por essa expressão aqui, portanto, ele é sempre diferenciável, né? O x e o xv são diferenciáveis. Então, essa é a aplicação normal de Gauss. Então, a gente quer entender o que acontece com a derivada dela, né? Certo. Depois a gente vai chegar numa interpretação em termos de curvas planas. Mas, inicialmente, vamos seguir essa filosofia de que a curvatura deve medir a taxa de variação do plano tangente. Bom, o plano tangente corresponde, né, de maneira 1 a 1, a especificar o vetor normal, que é uma aplicação da superfície na esfera unitária S2. Então, o que você olha, então, se eu quero medir a taxa de variação, é natural olhar para a derivada de n como aplicação diferenciável. Certo? Essa aqui é uma aplicação diferenciável. Portanto, em cada ponto S, eu posso olhar para a derivada, que eu vou denotar assim. Acho que essa é a notação do livro do Manfredo. Isso aqui é uma transformação linear que manda o espaço tangente da superfície S no espaço tangente da superfície, que é a esfera unitária, N de P. Certo? Bom, mas eu pergunto a vocês quem é o espaço tangente da esfera unitária no ponto N de P, né? Tem que ser um plano que é ortogonal ao N de P. Em geral, a gente desenha o plano tangente passando pelo ponto, mas na realidade ele está passando pela origem, porque ele tem que ser um espaço vetorial. Bom, qual é o plano do R3 que é perpendicular ao vetor N, né? Bom, tem que ser o próprio plano tangente da superfície S. Certo? Então, na realidade, esses espaços vetoriais aqui são iguais. Certo? Isso aqui é igual ao T de S. Certo? Então, a derivada da aplicação normal de Gauss é uma transformação, é um endomorfismo, né? Uma transformação linear do espaço tangente nele próprio. Certo? E aí, a proposição, digamos, o fato mais fundamental sobre esse objeto é dado pela seguinte proposição, que diz que essa transformação linear, como definida do espaço tangente de S nele mesmo, é autoadjunta. Isso aqui é um espaço vetorial com produto interno, que é dado pela primeira forma fundamental. Então, você pode falar de transformações autoadjuntas, né? Tá certo? Então, como é que a gente prova essa proposição? Demonstração não é difícil. A demonstração usa coordenadas. Isso aqui é um fato pontual, né? Em cada ponto P eu tenho que provar esse fato. Então, eu posso pegar um sistema de coordenadas que passe por P. Não sei se vocês já perceberam, mas esse desenho aqui vai se repetir infinitas vezes no curso, né? O desenho aqui da superfície S e da parametrização X. Então, você pega uma que passa pelo ponto P. Certo? Então, eu vou usar a parametrização X para mostrar esse fato aqui. Bom, o que eu preciso mostrar, né? Você sabe que uma transformação autoadjunta é aquela que faz o produto escalar de A, W1, W2 ser igual ao produto escalar de W1, A, W2. E se eu quero checar essa propriedade aqui, é suficiente. Isso aqui é linear em cada variável, na variável W1 e na variável W2. Portanto, é suficiente checar essa propriedade numa base. E aí, já que eu escolhi uma parametrização, existe uma base canônica, né, em cada ponto. Canônica, uma vez fixada
parametrização, que é a base coordenada, XU, XV. Tá certo? Bom, não tenho que fazer, esses vetores são iguais, portanto, é suficiente mostrar que a derivada de n aplicada ao XU interno, o XV, é igual ao XU interno, a derivada de n aplicado ao XV. Certo? Ok, mas vamos observar o que é isso, né? Mas o que é esse primeiro termo aqui? Bom, para entender o que é esse primeiro vetor aqui, você usa a regra da cadeia, não é? Porque isso aqui também é uma derivada. O XU é exatamente a derivada de x aplicada ao vetor E1 da base canônica. E o XV é a derivada de x aplicada ao E2. O E1 corresponde à variável U e o E2 corresponde à variável V. É isso? Então, isso aqui, o que eu estou fazendo é compondo derivadas. Primeiro olhando a derivada de x e depois a derivada da n. Certo? Mas eu posso, então, compor essas duas coisas e pensar na minha aplicação normal de Gauss como estando definida não na superfície, mas no aberto U embaixo. Então, você tem aqui a n. Aqui está o S2. Então, a princípio, essa aplicação está definida na superfície, toma valores na esfera, mas eu posso compor aqui, pelo menos no aberto U, faz sentido olhar para a composta, N composta com X, tá certo? E por abuso de notação, é por isso que eu estou fazendo um pouquinho de cuidado dessa primeira vez, mas a gente frequentemente vai abusar da notação e vai dizer que isso aqui é o próprio N, tá certo? Então, muitas vezes você olha para a normal como sendo definida na superfície, ou então como sendo definida no aberto que dá as suas coordenadas. E aí ela fica uma função n que depende das variáveis u e v. Então, se você faz isso aqui, se você abusa a notação e chama essa aplicação de n, isso aqui nada mais é do que a derivada parcial de n com respeito à variável u. Tá certo? É a regra da cadeia. Então, isso aqui é NU, XV. Onde aqui, deixa eu só explicar que, quando eu coloco o U como subíndice, né, em geral isso quer dizer a derivada parcial. Né? Tá certo? Ok, então esse primeiro termo é igual a isso aqui. Né? Mas aí a gente usa aquele truque que vai aparecer muitas vezes, de lembrar que o vetor n é sempre perpendicular aos vetores coordenados. O vetor n é normal, né? Então ele é perpendicular a qualquer vetor tangente, ou seja, a gente sabe que o n XU é igual a zero, né? E que o n XV também é igual a zero. Então isso aqui implica, por exemplo, que lá de baixo implica que se eu derivar com respeito a U, eu vou ter que o NU, né? NU, XV, vai ser igual a menos o NXV, derivado duas vezes. Primeiro com relação a V, depois com relação a U. Certo? Aqui eu estou derivando aquela expressão com respeito a U. E se eu faço a derivada da de cima com respeito a V, eu vou ter que o NV XU é menos o NXU V. Mas aí você lembra que essas derivadas parciais com respeito a U e V comutam, então esses dois termos são iguais.
Então, essa é a chave do negócio. Então, logo, a gente provou que a expressão do lado esquerdo, que é essa aqui, isso aqui é igual ao NU XV, mas isso é igual ao menos N XVU. Aí eu comuto aqui e passo a derivada V para lá. Isso aqui vai ser igual a NV XU, que é esse lado direito aqui. Ok? Essa acaba a demonstração. Certo? Então, a derivada da aplicação normal de Gauss sempre é uma transformação autoadjunta. Essa é a prova. Posso apagar aqui? Alguma dúvida até agora? Bom, muito bem. Então, a gente descobrimos um fato fundamental, né? Toda superfície regular, essa derivada é autoadjunta. Bom, se ela é autoadjunta, ela tem... Você pode diagonalizar, né? Então, a gente sabe que a proposição vai implicar que sempre existe, isso aqui segue de álgebra linear, que sempre existe uma base ortonormal, digamos, E1 e E2. Bom, aqui eu vou usar a notação E1 e E2, mas não confundam com a base canônica. Isso aqui é uma base ortonormal do plano tangente. Tá ok. E aí eu vou colocar o menos aqui, depois eu explico por quê. Isso é só uma questão de convenção. Tal que o E1 é autovetor, com autovalor K1, e o E2 também é autovetor com autovalor K2. Isso segue do fato de ser autoadjunta, né? Então, esses autovalores de menos derivada de n são chamados de curvaturas principais. Essa é a definição. Os números K1 e K2 são chamados de curvaturas principais da superfície S no ponto P. Tá certo? Então, em toda a superfície S, então, você sempre encontra duas direções ortogonais correspondentes aos autovetores, e aí esses números são chamados de curvaturas principais. Muito bem. Ainda falta dar uma interpretação um pouquinho mais geométrica, né? Para o que é isso? Por que isso é, de fato, uma curvatura? Então, antes, deixa eu dar uma definição. Então, definição. A primeira forma fundamental é a que te dá a geometria, e agora a gente vai definir a segunda forma fundamental, que é a que dá a curvatura. Segunda forma fundamental da superfície de S em P é a forma quadrática e aí a notação clássica, né, é essa aqui, como se fosse um 2, no ponto P. Isso aqui, novamente, vai ser uma forma quadrática definida no plano tangente, dada pela seguinte expressão. Isso aqui é aplicado a um vetor V, tangente, também posso escrever assim. É simplesmente a forma quadrática associada a essa transformação linear aqui, menos derivada do normal.
Isso aqui vai ser menos o produto escalar de dn v interno v. Tá certo? Essa é a definição. E a gente já vai ver uma interpretação geométrica disso. Alguma dúvida até aqui? Então, qual é a interpretação geométrica da segunda forma fundamental, né? Bom, para ver isso, pensem que você tem uma curva alfa contida na superfície S, digamos que essa seja a minha curva alfa, né? Então, isso aqui é uma aplicação do intervalo I na superfície S, do R3. E aí, digamos que, dado um ponto aqui na curva, digamos o alfa de t, eu tenho o vetor velocidade, que é tangente à superfície. Esse é o alfa' de t. E aí eu peço a vocês uma interpretação geométrica do que seria a segunda forma fundamental naquele ponto alfa de t aplicado ao vetor alfa' de t. Certo? Então, o que a segunda forma fundamental está me dizendo? A gente espera que isso seja uma espécie de curvatura, né? Que seja uma curvatura. Então, o que você faz aqui é olhar, bom, você olha a definição, isso aqui é menos a derivada da normal, né? No ponto alfa de t, aplicado ao alfa' de t, interno alfa' de t. E agora eu pergunto a vocês, o que é que eu posso fazer com isso aqui? Regra da cadeia de novo, né? Isso aqui lembra exatamente o que a gente acabou de fazer lá do lado direito. Então, isso aqui você pode usar a regra da cadeia de novo, porque o alfa' de t também é uma derivada, é a derivada da alfa. Né? Então, isso aqui seria, se você quer ser, digamos, muito preciso, né? Isso aqui é exatamente a derivada da composta de n com alfa, linha de t, certo? Agora a gente observa novamente que o n, para todo t, o n de alfa de t é perpendicular, é ortogonal ao alfa' de t. Então você pode novamente passar a derivada para lá e trocar o sinal. Então a conclusão é que o que a gente mostrou, então, como o n de alfa de t interno alfa' de t é sempre zero, né, para todo t, temos que isso aqui vai ser a segunda forma fundamental aplicada ao alfa' de t, vai me dar, então, isso aqui, né? Bom, primeiro a gente já tinha visto que era menos esse termo aqui, mas por causa da ortogonalidade, isso aqui é igual a mais o produto escalado normal do ponto alfa de t pela segunda derivada de alfa. Certo? Agora, o que eu posso fazer, então, com essa aceleração? Bom, eu posso supor que a curva está parametrizada por comprimento de arco. Porque aí, nesse caso, a aceleração é o vetor curvatura da curva. Então, se a alfa está parametrizada por comprimento de arco, para todo t, né? Então, a gente chegou à conclusão que a segunda forma fundamental nada mais é do que o produto escalado normal, né, no ponto em questão, ou é normal pelo vetor curvatura. Esse aqui é o vetor curvatura
de alfa. Eu defini aqui o que era o vetor curvatura, né? Era exatamente a aceleração no caso em que a curva vem parametrizada por comprimento de arco. Então, isso aqui na nossa notação de curvas no espaço, né? Se esse vetor é diferente de zero, ele definia normal. Né? Então, se bom, isso já está dizendo qual é a interpretação, o que a segunda forma fundamental diz geometricamente, né? Porque ela está dizendo que você tem a sua curva, aqui está a superfície, que tem uma curva lá dentro, alfa, ela tem um vetor curvatura que talvez esse vetor curvatura de alfa não precisa ser tangente à superfície, tá certo? Então, o resultado da segunda forma fundamental me dá exatamente o produto escalar desse vetor pela normal. Ou seja, aquela curvatura, aquela segunda forma fundamental ali é a componente normal do vetor curvatura de alfa. Certo? Está claro isso? Ou seja, isso aqui é a componente normal do vetor normal à superfície. Ou seja, se a curvatura é diferente de zero, a gente lembra que esse vetor curvatura define a curvatura em si vezes a normal, né? Onde essa curvatura aqui era a curvatura de uma curva no espaço. Era igual a essa norma aqui, né? Então, isso implica que aquela segunda forma fundamental vai me dar exatamente a expressão K. Ela é a curvatura da curva, mas corrigida por esse produto escalar, que é o produto escalar do normal à curva pela normal à superfície. Certo? Então, não é exatamente a curvatura da curva, mas tem uma correção aqui que depende só desse ângulo. Certo? O que acontece, então, se... deixa eu só, então, antes de falar o que eu ia falar, fazer essa observação. Imagine agora que você tem uma outra curva beta que também está contida na superfície. Alfa, tanto alfa quanto beta estão contidos na superfície, né? Ela passa pelo mesmo ponto, digamos que passa por aquele ponto com a mesma vetor velocidade. Né? Imagina que eu tenho essa situação aqui, duas curvas contidas na superfície que passam pelo mesmo ponto com o mesmo vetor velocidade. O alfa' de t ali é igual ao beta' de t. Então, o que acontece com esse número? Esse número aqui leva um nome, tá? Deixa eu dar a definição. Isso aqui essa componente normal aqui é a curvatura normal de alfa. Certo? Pensa em alfa como sendo uma curva contida na superfície. Então, isso define uma curvatura normal, que é exatamente essa componente normal. Então, voltando aqui para a situação anterior, se eu tenho duas curvas que passam as duas contidas na superfície, passam pelo mesmo ponto e têm o mesmo vetor velocidade, o que é que eu posso falar sobre as curvaturas normais de alfa e beta? Bom, a gente acabou de mostrar que essa curvatura normal aqui é dada pela segunda forma fundamental. E a segunda forma fundamental só depende do ponto e do vetor velocidade. Tá certo? Então, esse é o chamado princípio de Menier, um princípio clássico, né? Essas coisas de curvatura normal foram estudadas, né, antes desses conceitos aparecerem. Então, o princípio diz que duas curvas contidas em S
que passam por um ponto P com o mesmo vetor velocidade, supondo que elas estão parametrizadas por comprimento de arco. Bom, duas curvas contidas em S que passam por P, vou colocar assim mesmo, e tem a mesma tangente em P. Tangente em P possui, então, mesma curvatura normal. Ou possuem curvaturas normais iguais. Tá certo? Quer dizer, a curvatura normal de uma curva só depende dessa tangente aqui. Ok. Então, a segunda forma fundamental é a curvatura normal de uma curva alfa. E o que acontece, então, se a curva que você está tomando, ela já é perpendicular ao n, né? Ou seja, o que acontece se eu fizer o seguinte, e esse explica um pouco da... Essa é, digamos, a explicação geométrica da segunda forma fundamental. Você pode fazer o seguinte, dado uma superfície S e um ponto P, você tem uma normal N. Então, para cada vetor velocidade, para cada vetor tangente V, tangente a superfície S no ponto P, você pode pegar esse plano aqui, pode pegar P, o plano gerado por N e V, e a interseção desse plano com a superfície S te dá uma curva C, que vai depender do V. Então, essa curva CV é a interseção de P com S, digamos, na vizinhança de P. Certo? Então, nesse caso aqui, esse produto escalar aqui vai ser 1 ou menos 1, né? Porque a curva é plana. A curva CV está contida em P, né? E é tangente a V. Então, isso significa que quando você olha para a normal da curva CV, essa normal N aqui, ela tem que ser paralela à normal à superfície. Tá certo? Ou seja, a curvatura, a segunda forma fundamental, ela é exatamente a curvatura dessa curva plana. Talvez módulo sinal, porque isso depende da escolha da normal aqui. Certo? Então, essa é a observação. Deixa eu ver como é que eu quero escrever isso. A observação é que, se eu pego um ponto P e um vetor tangente V, digamos que esse vetor tangente tenha norma 1, né? Para que eu possa parametrizar essa curva por comprimento de arco. Então, essa segunda forma fundamental aqui vai ser igual à curvatura da seção normal. Quem é a seção normal? É essa curva CV aqui. E aqui você tem que ter cuidado com o sinal, tem que escolher a orientação certa para dar mais ou menos aqui, no caso, como você quer, né? Porque lembra que a curvatura fazia a escolha de um sinal, né? Tá certo? Aqui tem que estar escolhida a orientação, né? Ou vai ser mais ou menos, dependendo se essa normal aqui é a normal à superfície ou se é menos a normal à superfície. Por exemplo, né, se você pega... Esse aqui é um exemplo que eu ia fazer depois, mas só para dar uma adiantada aqui. Se a sua superfície é uma esfera, por exemplo, né,
E aí você tem essa seção normal aqui. Isso aqui é um círculo, né? O vetor curvatura não depende da orientação. Então, o vetor curvatura vai ser esse vetor aqui que aponta para dentro. Contido no plano do equador aqui. E aí, se isso vai me dar, então, a curvatura ou menos a curvatura, vai depender se eu escolho essa normal ou se eu escolho essa normal aqui. Certo? Então, por isso que tem que ter esse cuidado. Tá certo? Então, poderia ter começado assim, ao invés de começar com a álgebra linear e fazer, digamos, pegar a derivada da aplicação normal de Gauss, eu poderia começar com esse quadro aqui. Quero definir curvatura de uma superfície, então o que eu faço? Pego a superfície, fixo um ponto, tomo uma direção tangente, intersecto com o plano gerado pela direção tangente normal, isso me dá uma curva plana. Então, a curvatura naquela direção, que eu posso pensar nisso aqui como um K de V, né? Para cada direção V eu tenho uma curvatura. Então, a curvatura nessa direção aqui vai ser a curvatura dessa interseção, que é uma curva plana. Módulo sinal aqui. E aí depois eu posso fazer todo o trabalho para verificar que, na realidade, isso vem de uma transformação linear autoadjunta. Tá certo? Que a princípio não é óbvio, né? Eu estou definindo aqui um objeto geométrico, K de V, que são essas curvaturas. Então, para cada direção eu tenho uma curvatura, mas não é óbvio que essa função aqui venha de uma forma quadrática. De fato vem, né? Ok, então isso é o significado geométrico da segunda forma fundamental. Ela te dá todas essas curvaturas, de todas essas interseções, todas essas seções normais. Muito bem. Como a gente viu, a gente tem sempre esses autovalores, que são chamados de curvaturas principais, K1 e K2, né? Que vão ser as curvaturas dessas duas seções normais aqui, correspondentes a essas direções E1 e E2. Então, de fato, as direções E1 e E2 são chamadas de direções principais. Uma vez que você conhece esses dois números, essas duas direções, você pode calcular a curvatura de qualquer outra direção, fazendo o seguinte, né? Imagina que eu estou desenhando aqui, isso aqui é o plano tangente, a superfície é S em P. Aí, digamos que eu encontrei, então, essas duas direções, E1 e E2, que são as direções principais. Então, dado qualquer vetor V, que é tangente à superfície, que tem norma 1, eu posso olhar para esse ângulo θ aqui, que V faz com uma das direções principais, por exemplo, E1. Então, eu posso escrever o meu vetor V como sendo o vetor cosseno θ E1 mais seno de θ E2. Portanto, se eu quero calcular a curvatura normal na direção V, né? Ou seja, a segunda forma fundamental na direção V, eu vou olhar para essa expressão aqui, que é a definição. Mas aí você lembra que o E1 e o E2 são autovetores da derivada da aplicação normal de Gauss. Então, isso aqui é simplesmente cosseno θ K1 E1 mais seno θ K2 E2 vezes cosseno θ E1 mais seno θ E2, ou seja, no final a gente fica com K1 vezes cosseno quadrado de θ mais K2 vezes o seno ao quadrado de θ. Tá certo isso? Ok? Então, ou seja, é por isso que elas são chamadas de curvaturas principais, né? Que você quer calcular qualquer outra curvatura, basta você saber o ângulo que a direção desejada faz com uma direção principal. E aí você usa essa fórmula aqui. Tá certo?
isso também me diz uma coisa sobre essas curvaturas principais. O que eu posso fazer com isso? Que é um fato de álgebra linear, né? Mas dá para ver direto dessa fórmula aqui. Ou seja, qual é a outra maneira que eu posso... De que outra maneira eu posso definir essas curvaturas principais, né? Como o máximo e o mínimo, né? Exatamente. Você usa o fato de que o cosseno e o seno estão sempre, são sempre menores que 1, né? E aí você vai ver que segue dessa forma aqui, que o K1 e o K2 são exatamente o máximo e o mínimo que essa função K atinge quando eu vario o θ. Posso observar aqui, né? Então, observação que segue dessa fórmula que K1 e K2 são ou seja, eu vou colocar assim. Vou botar assim como estava mesmo. Então, K1 e K2 podem também ser obtidos como máximo da curvatura. Quando você varia o V de norma 1, né, e o mínimo. Talvez não seja talvez você tenha que trocar o 1 com o 2 aqui. Né? Então, geometricamente, as curvaturas principais medem exatamente a maior e a menor curvatura das seções normais. Tá certo? Alguma pergunta até aí? Ok, então o que mais que eu quero fazer aqui? Bom, a gente pode ver alguns exemplos. Antes disso, deixa eu dar a seguinte definição. As curvaturas principais não são o melhor objeto a estudar. De fato, as curvaturas clássicas são as seguintes. Definição. Uma curvatura média da superfície em P é, por definição, o número, a média aritmética das curvaturas principais. Certo? Que pode ser visto também como metade do traço de menos a derivada da aplicação normal de Gauss. Isso. Então, essa é a curvatura média. E a curvatura de Gauss da superfície é sem P, representada por um K maiúsculo, é o produto das curvaturas principais. Que em termos da transformação linear pode ser visto como ele é exatamente o determinante, né? Aqui tanto faz colocar o menos ou não, porque a gente está em dimensão 2, que é par, né? Então o determinante é o mesmo. Então são essas as curvaturas clássicas, a curvatura média, a curvatura de Gauss, e a gente vai entender por quê ao longo do curso, né? Tá certo? Ok. Então o que eu quero fazer agora? Eu falei que a gente ia ver alguns exemplos, né? Então, exemplos. Bom, o exemplo trivial é o exemplo do plano, né? Se a superfície é um plano. Então, é fácil entender o que está acontecendo, né? Porque dado um ponto P do plano aqui, cada seção normal dessa vai ser uma reta, né? Que tem curvatura zero. Certo? Então, no caso do plano, a segunda forma fundamental é sempre zero. Certo? Isso pode ser visto de várias maneiras, né? Porque eu dei várias interpretações da segunda forma fundamental. Posso olhar para as seções normais, que são retas. Posso olhar para o vetor normal, como a superfície é um plano, o vetor normal é um só, né?
Então, a aplicação N da superfície em S2 é constante, no caso do plano, portanto, a derivada é zero, certo? Uma outra maneira de ver. Então, esse é o exemplo trivial, portanto, as curvaturas principais são zero, curvatura média é zero, curvatura de Gauss é zero também. Não tem muita graça, não? Um outro exemplo que a gente pode ver é o exemplo da esfera. Esse aqui seria o exemplo 1. O 2, se a gente pegar uma esfera de raio R, digamos que eu pegue a normal para fora, a normal de um ponto P vai ser o ponto P dividido por R, né? Nesse caso aqui. Portanto, você vê, a partir dessa fórmula aqui, uma maneira de ver que menos a derivada de N vai ser... Na verdade, deixa eu pegar a normal para dentro. Escolher a normal equivale a escolher a orientação, né? Então, se eu pego a normal que aponta para dentro da esfera, menos a derivada vai me dar a identidade dividida por R. Isso. Portanto, isso aqui, todo mundo é autovetor, ou seja, todo mundo é a direção principal, assim como no plano. No plano, observem que todo vetor tangente é principal. Não existe diferença porque os autovalores são iguais. No caso da esfera acontece a mesma coisa, os autovalores são iguais a 1 sobre R, portanto as curvaturas principais são iguais a 1 sobre R, novamente todo vetor tangente é principal, curvatura média vai ser 1 sobre R, que é a média aritmética, e a curvatura de Gauss vai ser 1 sobre R ao quadrado. Né? Essa é a curvatura de Gauss. Então, esse é um outro exemplo. Posso pensar também nas seções normais. Bom, se você faz a interseção de uma esfera com um plano normal, isso vai me dar um grande círculo. Né? Vai me dar um círculo de raio R, portanto, a curvatura é 1 sobre R. Uma outra maneira de ver. Vamos fazer um terceiro exemplo, que é o exemplo do cilindro reto. Então, essa é a minha superfície R, onde esse círculo aqui tem raio R. Digamos que esse seja o plano XY, e aqui a direção Z. Então, essa superfície S é o conjunto dos pontos do R3, tais que o XY estão um círculo de raio R. Isso aqui é um cilindro reto de raio R. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode fazer? Que seções normais são fáceis de analisar, né? Primeiro, você pode ver qual é a normal, né? Qual que é a normal desse cilindro aí? XY, né? Se eu estiver escolhendo a normal para fora. Né? Vamos dizer que eu escolho a normal para dentro. Se eu escolher a normal para dentro, então a normal num ponto XYZ vai ser menos XY, zero. Um vetor horizontal, né? Normal ao cilindro. Esses casos são simples de analisar porque a derivada já está sendo uma transformação. Quer dizer, a N já é uma coisa linear, né? Então, o que dá para ver, por exemplo, é que, vamos pegar um ponto... O cilindro ele é rotacionalmente simétrico, né? Ele é invariante por rotações. Então, é suficiente analisar um ponto. Tá? É um exercício checar que essas definições de curvatura são invariantes por isometrias do ambiente. Né? É suficiente analisar um ponto do cilindro.
Então, por exemplo, se eu escolher o ponto, sei lá, se eu escolher esse ponto aqui, né, o ponto P, que é o ponto 1, 0, 0, então o tangente ao cilindro nesse ponto P vai ser gerado pelos seguintes dois vetores. Bom, um vetor vai ser o vetor... Que vetor é esse? É o 0, 1, 0, né? É o E2, né? E o outro, esse aqui é o V, e o outro é o vetor vertical 0, 0, 1. Então, se você calcula, se você pensa em termos de seções normais e olha para a seção normal correspondente ao plano que contém o V, isso te dá um ciclo de raio R. Enquanto que se você faz a seção normal que contenha a direção vertical, a interseção vai ser uma reta. Então, uma curvatura vai te dar 1 sobre R, a menos o sinal, e a outra vai dar 0. Essas são as curvaturas principais. K1 é 1 sobre... Aqui deveria ser sobre R, né? Porque ele tem que ser unitário. 1 sobre R, e a outra, que é correspondente a esse vetor aqui, e a outra é 0. É correspondente a esse vetor aqui. Então, essas são as curvaturas principais, que são diferentes, né? São diferentes. Essas direções são as direções principais. Isso também você checa a partir da derivada. Certo? Isso aqui já é uma transformação linear, né? Então, se você coloca no lugar do x, y, z, a derivada é ela própria, né? Porque ela já é linear. Então, se você coloca o vetor 0, 1, 0, vai aparecer o alto valor menos 1 sobre R. Enquanto se você coloca o 0, 0, 1, vai dar o 0 aqui. Então, vai corresponder ao alto valor 0. Então, são direções principais, são autovetores de menos a derivada de n. A curvatura média vai ser, então, média aritmética, que é 1 sobre 2R, e a curvatura de Gauss é o produto, que dá 0. Certo. Então, são alguns exemplos. Você pode ver algumas coisas em comum. Primeiro, que o plano e a esfera, qual a propriedade que o plano e a esfera têm em comum? É essa de que todos os vetores tangentes são principais. Tá? Isso, de fato, tem um nome. Você diz que um ponto de uma superfície é um ponto umbílico. A P pertencente a S é um ponto umbílico de S, né? Se existe um número real lambda tal que a derivada da aplicação normal, o sinal de menos, é lambda vezes a identidade, naquele ponto P. O que na prática quer dizer que um ponto é umbílico se as curvaturas principais forem iguais. Certo? São os pontos onde esses dois números são iguais. Ou seja, a superfície se curva de maneira igual em qualquer direção tangente. Os pontos umbílicos. Então, isso é que o plano e a esfera têm em comum. O plano e o cilindro também têm uma propriedade em comum. Qual é? Curvatura principal zero numa direção, sim, isso é uma coisa em comum, e o que implica que a curvatura de Gauss, nos dois exemplos, dá zero, né? Então, isso é o primeiro, digamos, é o primeiro exemplo, né, de um fato muito mais geral, que é o primeiro teorema, digamos, mais profundo do curso, que diz que, o teorema vai dizer que a curvatura de Gauss, de fato, ela é um invariante apenas... Ele é um invariante intrínseco, ou seja, a curvatura de Gauss só depende de medidas feitas sobre a superfície.
E se você pensar, então, num plano e num cilindro, imagina que o plano é feito de papel, né? Você pode pegar um pedaço de papel, enrolar e formar um cilindro com ele, certo? Isso significa que você pode levar um plano num cilindro sem distorcer as distâncias, porque o papel não estica nem comprime, né? Diferente da borracha. Ou seja, um pedacinho do plano aqui tem a mesma geometria intrínseca de um pedacinho do cilindro. A gente usa a palavra intrínseca para significar coisas que só dependem da superfície S e usa a palavra extrínseca para significar coisas que dependem do ambiente, certo? Então, essa é uma explicação de por que a curvatura de Gauss deu igual. Porque o plano e o cilindro são localmente isométricos. Isso é um fato interessante. A curvatura média, como vocês podem ver, não tem essa propriedade, né? A curvatura média está detectando, de alguma forma, ela está detectando como que a superfície está sendo colocada no espaço. Ela difere entre o plano e o cilindro. Mas a de Gauss não. Ok? Isso a gente vai ver ao longo do curso. Bom, eu tenho alguma pergunta até aqui? Vocês entenderam essa coisa do papel, né? Por outro lado, vocês podem ver que não é possível, então, pegar um pedaço de papel e transformá-lo numa esfera. Certo? Isso não vai ser possível. Por quê? Porque isso violaria o teorema do Gauss, né? O teorema do Gauss diz que quando você faz isso com papel, a curvatura de Gauss tem que permanecer zero. Mas a gente acabou de ver que a curvatura de Gauss de uma esfera é estritamente positiva. Certo? Ok, então tenho 10 minutos. Para terminar, eu vou então mostrar que, de fato, o plano e o cilindro são as únicas superfícies que têm essa propriedade de que todos os pontos são umbílicos. Ou seja, em todos os pontos, todos os vetores tangentes são principais. Certo? Lembra a definição de ponto umbilico? Um ponto umbilico é aquele ponto onde as curvaturas principais são iguais. As duas curvas, as duas seções normais vão ter concavidade apontando para o mesmo lado e com a mesma magnitude. Isso é um ponto umbilico. Então a pergunta é: quais são as superfícies em que todos os pontos são umbílicos? E a resposta é só as esferas e os planos. Então, proposição diz o seguinte: suponha que S seja uma superfície conexa, uma superfície regular, né, do R3, conexa e totalmente umbílica. Totalmente umbílica significa que todos os pontos de S são umbílicos. Então, S é um pedaço de esfera ou de um plano. Tá certo? Ok. E a demonstração é, bom, vou fazer em coordenadas. Porque uma vez que você mostrar que cada pedacinho tem que estar contido numa esfera, né, segue por conexidade que a esfera é a mesma. Então, eu posso supor que vou mostrar isso aqui só dentro de um sistema de coordenadas. Então, lá vai aquele desenho novamente. Aqui está o X, né? Então, por conexidade, eu vou dizer que basta mostrar a propriedade para esse pedaço aqui. Certo? Muito bem. Então, o que significa o ponto ser umbílico, né? Como você sabe que todo mundo é umbílico, então pegar qualquer ponto aqui, as variáveis eu ver, qualquer ponto Q do U, né? A imagem dele, P, que é o X de Q,
vai ser um ponto umbilical. Então, isso significa que, para todo Q aqui, lembra que eu posso olhar, eu tenho a aplicação normal de Gauss, que vai na esfera S2. Então, eu posso compor essas duas coisas. E, por abuso de notação, eu posso chamar isso aqui de N também. Que é uma aplicação do R2 na esfera. Então, a hipótese de que todos os pontos são umbilicos me diz que, para todo Q aqui em U, né? Para todo Q em U, vai existir um lambda de Q, vai depender do Q, real, tal Q, menos a derivada de N do ponto Q é igual a... aqui eu estou olhando aqui em cima ainda, tá? Não estou... Vamos ser mais precisos aqui. Então, eu sei que para todo P aqui em cima, todo P em x de U, existe um número real, lambda, que depende de P, tal que menos a derivada da normal em P é igual a esse lambda de P vezes a identidade. Essa é a minha hipótese. Mas, a princípio, isso é um ponto importante, esse lambda pode variar. Essa curvatura pode variar. Que não é o caso da esfera e do plano, né? Onde as curvaturas principais são constantes. Não dependem do ponto P. Então, a primeira coisa a mostrar é que esse número lambda é constante. Certo? Então, a gente quer mostrar que o lambda é constante. E eu quero usar coordenadas, né? Se eu quero usar coordenadas, então tenho que colocar os vetores coordenados no jogo aqui. Ou seja, isso aqui vai me implicar, portanto, esse lambda eu também posso pensar como uma função das variáveis U e V. Então, chego à conclusão de que, portanto, eu tenho que menos a derivada de N aplicada a XU é igual a lambda XU e menos a derivada de N aplicada ao XV é igual a lambda XV. Certo? Só que isso aqui a gente já viu que é exatamente a derivada parcial do N com respeito ao U, né? Onde eu estou abusando da notação aqui. Estou usando o N agora como definido no plano. E aqui também me diz que a derivada parcial de N com respeito a V é menos lambda XV. Certo? Então, você quer mostrar que o lambda é constante, o que você faz? Deriva isso daí, né? O lambda, a princípio, é uma função de U e de V. Então, deriva com respeito ao quê? Desse lado com V e do outro lado com U, porque eu quero comparar as duas coisas, né? Eu quero usar as duas equações. Então, primeiro derivo a primeira equação com respeito a V. Então, isso vai me dar menos lambda V XU menos lambda XUV. Depois eu derivo a segunda com respeito a U. E fico com menos lambda U XV menos lambda XVU. E aí eu observo que esse vetor é igual a esse e que esse vetor é igual a esse aqui. Então, eu concluo que esse vetor é igual a esse, ou seja, lambda V XU menos, né? É isso? Lambda U XV é igual a zero. Só que como esses vetores são linearmente independentes, isso me diz que a derivada de lambda com respeito a U tem que ser zero e a derivada de lambda com respeito a V tem que ser zero. Ou seja, lambda é constante. Supondo, claro, que o U aqui é conexo. Tá? Então, já mostrei que o lambda é o mesmo. Né? E aí, o próximo passo é mostrar que tem que ser um plano ou uma esfera. Então, o que eu faço agora? A gente tem 2 minutos. Uma vez que eu sei que o lambda, que essa curvatura aqui não pode variar,
Se eu quero mostrar que ou é o plano ou a esfera, eu tenho que dividir em dois casos. Eu divido em dois casos de acordo com o quê? Qual seria o caso 1? Lambda igual a zero, né? E o caso 2, lambda diferente de zero. Então, no caso 1 é o caso em que lambda é igual a zero. E aí, nesse caso, isso está me dizendo que as derivadas parciais da normal são zero. Então, isso implica que NU e NV são zero. Ou seja, o N é constante. Igual a um certo vetor fixo N0 do R3. Certo? E aí a ideia é mostrar que, digamos que esse ponto esteja na superfície, que esse aqui seja o N0, e aí a ideia é mostrar que a superfície tem que estar contida exatamente no plano que passa por P e é perpendicular ao N0. Então o que você faz é, eu quero mostrar que a superfície é esse plano aqui. Então, para isso, eu construo a seguinte função. Pego um ponto da superfície, Q, né, e definimos f de Q, onde Q está em S, como sendo Q menos P interno N0. É isso? Tá certo isso? E aí você deriva, né? Você deriva isso daqui. Você pode usar novamente coordenadas. Tá certo? Você vai checar aqui. A derivada de f com relação a u vai ser o p tá fixo, né? Digamos que o p é um p0 aqui, que eu fixei. Na superfície S. Então, estou derivando o q aqui, né? Então, se eu derivo com respeito a u, eu vou obter o xu interno N0. Só que o N0 é o N, né? Eu tinha mostrado antes que a normal é constante. Então, o N aqui nesse ponto é o mesmo N0. Isso aqui a gente sabe que é zero. De maneira análoga, você mostra que o FV é zero. Ou seja, a F é constante. E aí você sabe também por definição, né, que quando Q é igual ao P0, F é zero, né? Então F é zero. Então fica, digamos, um exercício simples, uma vez que você sabe que a normal é constante, é um exercício de encontrar a função auxiliar certa para mostrar que a superfície está contida num plano. E aí, bem rápido aqui, o caso 2. Então, no caso 2, você quer provar que é uma esfera. É o caso em que o lambda é diferente de zero. Esse caso aqui implica que a superfície é um plano, um pedaço de plano. Então, o que é que você tem que fazer aqui para provar que ela é uma esfera? Que a distância a um ponto é constante. Então, primeiro você tem que encontrar esse ponto. Você tem que encontrar o centro. Não é isso? E se você olha um pouquinho para o que acontece numa esfera, né? Como é que você encontra o centro em termos das curvaturas, né? Dado um ponto aqui numa esfera, posso pegar a normal. Lembra que a curvatura principal era, nesse caso aqui era 1 sobre R, né? Então, o centro, ele pode ser obtido como P, como é que é? Mais KN, é isso? Um sobre K, isso. No caso é 1 sobre lambda, né? 1 sobre lambda. Tá certo? Então é isso aqui. Isso no exemplo, né? Isso aqui é o exemplo. Então a ideia é construir essa função aqui e mostrar que ela tem derivada zero. Ou seja, a ideia é definir a função, digamos, C de um ponto Q como sendo o ponto Q mais 1 sobre lambda
a normal em Q e mostrar que a derivada de C é zero. Segue direto, né? Porque a derivada do N vai dar menos lambda vezes a identidade, então lambda vai se cancelar aqui. Então isso implica que o C é constante, igual a C0. E aí você encontrou o centro, porque eu acabei de mostrar que, como o C0 é constante, né? Eu tenho que qualquer ponto na superfície tem distância para C0 igual à norma desse vetor, que é 1 sobre o valor absoluto de lambda. Então isso mostra que é uma esfera. Ok, então isso mostra que as únicas superfícies totalmente umbilicas são o plano e a esfera. Então na aula que vem a gente continua estudando essas curvaturas.